Oi turma, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Espero que vocês estejam acompanhando todas as videoaulas. Espero que vocês estejam entendendo os conteúdos que estão sendo transmitidos, né? Espero que vocês continuem mandando suas dúvidas para eu poder deixar todo o assunto nítido da melhor forma possível. Façam as atividades, não deixem de fazer as atividades. Vocês só vão observar que tem dúvida em algum conteúdo se vocês forem tentar fazer a atividade e não conseguir. Na atividade eu coloquei questões fáceis, questões médias e questões que exigem um pouquinho maior de raciocínio, de compreensão e de aplicação do conteúdo, certo? Então, à medida que vocês não forem entendendo qualquer questão, vocês me mandam, certo? Não deixe falar, pessoal, aquela questão do livro tal, entendi, envie, me manda. Ó, pessoal, aqui na questão do PDF, na atividade 2, eu não entendi muito bem a oitava questão, eu li lá no gabarito e eu errei, não entendi porquê, me expliquei, aí eu vou explicar a vocês. Você vai assim, assim, assado, certo? Mas se vocês deixarem de fazer as atividades, eu não vou conseguir saber que vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo. Então é fundamental que vocês me enviem suas dúvidas, certo? Façam todas as atividades. Esses sejam muitas atividades que eu vou fazendo com o tempo. E aí eu vou conseguindo observar se vocês estão compreendendo todo o conteúdo, certo? Não deixe de fazer as atividades. Eu sempre vou corrigir as dúvidas que vocês tiverem. Me mandem as dúvidas, vocês já sabem as formas como vocês podem entrar em contato comigo. Vocês também podem entrar em contato via lá o e-mail da plataforma e aí mandar a dúvida na aula tal de ciência, professor, que Luciano me manda. Ou seja, se você não me mandar diretamente, pode mandar lá no e-mail da plataforma da escola, que ele vai me encaminhar e eu vou responder para vocês sem problema nenhum, certo? Então, vamos lá, tá? Um pouco de continuidade do nosso assunto. Então, qual foi aquela primeira parte que a gente viu? A gente estudou lá o que são as substâncias, né? Vimos lá a diferença entre o que eram substâncias simples e o que são substâncias compostas, né? Vimos lá um pouquinho sobre as misturas, ou seja, a gente observou lá que as substâncias, em sua maioria na natureza, elas estão na forma de misturas, né? Tipo, quase que impossível a gente encontrar, muito difícil, são poucas as substâncias que a gente pode encontrar na natureza, na sua forma pura, ou seja, sem nenhum tipo de mistura, sem nenhum tipo de combinação ou aglomeração com outras substâncias, certo? E aí vimos também que essas misturas elas podem ter dois tipos básicos, né? A gente tem lá as misturas homogêneas, né? Aquelas que apresentam uma única fase, ou seja, a gente observa uma única fase na mistura, ou seja, tem várias substâncias combinadas, duas ou mais substâncias, só que só observa uma única fase. Você não consegue distinguir com nitidez que substâncias são aquelas que estão misturadas, certo? Quais as combinações que elas estão formando. E vimos as misturas heterogêneas, que são essas são mais fáceis, né? Porque a gente consegue observar com nitidez as fases em que elas se encontram, ou seja, essas substâncias elas não se dissolvem, elas não se misturam, não tem uma mistura total dela, então a gente consegue observar olho nu fases distintas daquelas misturas, daquelas substâncias, como elas estão formadas, né? E aí vimos também que essas misturas, muitas vezes a gente precisa dessas substâncias, ou seja, a gente encontra as substâncias misturadas na natureza, mas às vezes a gente precisa de uma substância ou outra que está compondo aquela mistura. E aí a gente viu que são possíveis realizar, é possível realizar, né? Aquilo que a gente chama das separações das misturas, ou seja, separar aquelas misturas que estão formadas. E aí a gente viu que tem diversos métodos diferentes para fazer essa separação de misturas, né? Então estudamos lá na separação das misturas homogêneas. A gente viu lá os processos de destilação, o processo de destilação simples, né, destilação fracionada, que é aquele mais complexo. A gente viu o caso da evaporação, alguns desses três tipos principalmente na separação das misturas homogêneas, cada uma aplicada para uma condição da mistura homogênea. E vimos mais casos daquela separação das misturas heterogêneas, né? Vimos lá o processo de filtração, tanto do ar, filtração entre substâncias líquidas e sólidas. Vimos o caso da ventilação, vimos lá o caso da separação magnética, vimos também o caso da ligação, da flotação, decantação, lixiviação ou ligação, vimos mais o que? Catação, né? E peneiração. E aí, enfim, lá, uma série de separações de misturas diferentes, né? Que você já deve ter entendido isso. E exercitamos bastante isso tudo, certo? Então a gente viu que essas substâncias e essas substâncias, quando se combinam formando misturas, elas vão ter suas características próprias, elas vão ter as suas funções, elas vão ter usos práticos para a gente, né, no nosso dia a dia. E a partir daí, agora a gente vai ver como essas substâncias misturadas, ou nossas misturas, elas são úteis e como elas funcionam no nosso dia a dia. Ou seja, como é que essas misturas, esses materiais que são formados, eles são úteis no nosso dia a dia, certo?
Então, muitas substâncias e muitas misturas, muitos materiais que a gente utiliza, que são úteis e a gente utiliza no nosso dia a dia, né? E essas misturas que a gente faz, essas combinações de substâncias, elas podem ser feitas também para o uso da gente. Por exemplo, na produção de bolo. Então, quem gosta de bolo? Todo mundo gosta de comer um bolo, né? Bolo de chocolate, de ovos, um bolo vulcão de chocolate. Ou seja, para a gente produzir esse bolo, o que a gente faz? A gente vai fazer misturas de substâncias, certo? Então a gente vai lá misturar farinha de trigo, açúcar, leite, ovos, e aí a gente vai açúcar, já falei, que mais vai no bolo? Fermento para o bolo crescer, colocar no forno, manteiga, óleo, sei lá, depende do tipo, chocolatado, chocolate em pó, depende do coco ralado, né? Dependendo do tipo de bolo que a gente vai fazer, a gente vai adicionar várias substâncias diferentes e formar misturas dessas substâncias, né? E aí o que acontece? Só que a gente não basta, quando a gente vai fazer o bolo, que a gente faz a receita, não basta, a gente simplesmente mistura tudo. No caso do bolo, não basta misturar tudo, que o bolo se transforma num bolo, né? Veja quem já viu um bolo sendo feito, quem faz bolo, se algum de vocês já fez bolo, ou faz bolo, ou acompanha seu pai fazendo bolo, seu avô, sua avó, sua mãe, você vai ver que não basta misturar, você coloca os ingredientes todos, mistura eles e o bolo não surge do nada. Você coloca o bolo no forno, tal, e depois de um tempo o bolo cresce e vira outra coisa. Se você tirar uma foto de todos os componentes do bolo misturado, né, a massa lá misturada, e depois que ele está pronto para o fogo, você vai ver que tem uma diferença bem nítida. Você olha de um para o outro, tem uma diferença. O que aconteceu ali para aquele bolo se formar? É a mesma coisa o pão, né? O pão do dia a dia que a gente come, que a gente usa para a gente se alimentar, né? É a mesma coisa, você prepara lá a massa e o pão simplesmente vira um pão da noite para o dia. O que acontece para o pão se transformar? Ou seja, não basta, não foi o suficiente, né? Não é suficiente apenas ter misturado os componentes do bolo e dizer, nossa, ali agora o bolo está pronto, né? O que acontece? Que mudança é essa da mistura da substância para aquela massa estar de um jeito e depois ela virar aquele pão que a gente come, aquele bolo delicioso que a gente come? O que aconteceu ali? Que processo aconteceu ali? A mesma coisa, outros casos também que pode ter, por exemplo, ele deixou lá, molhou a bicicleta da gente e de repente um tempo ela fica lá tudo enferrujada. O que aconteceu? Porque o ferro estava de um jeito e depois ele passou a estar enferrujado, a estar daquela forma. Que processo é que está acontecendo ali? Então, da mesma forma, por exemplo, a gente coloca vocês pegam o gelo do congelador, botando no refrigerante, no suco, ou, sei lá, se machucou, ele passa esse gelo, e aí acontece, esse gelo ele começa, com o tempo ele começa a derreter, né? Então, o gelo estava de uma forma, quando passar o tempo fora do congelador, fora da temperatura adequada para ele, ele começa a derreter, ou seja, ele começa a ficar passa para o estado líquido, né? Então, o que é que está acontecendo aí? A modificação que a massa do pão, do bolo sofre lá no forno para virar apenas a massa da mistura da substância, né, e virar o bolo ou o pão propriamente dito, essa modificação é da mesma natureza que o gelo derretendo, ou seja, ele colocou lá o gelo começou a derreter, ou seja, ele passou do estado sólido para o líquido. Essa modificação é da mesma natureza que a massa do pão ou do bolo, ao ser colocado no forno, o pão cresce, o bolo cresce e vira lá aquela natureza do pão. Por exemplo, você quebra lá o ovo, tá lá a gema, né? A gema lá molinha, né? A clara transparente, aí você vai começar a fritar aquele ovo na frigideira. Então vai passando o tempo, a gema ela começa a ficar mais escura, mais dura, né? E a clara que era transparente, ela começa a ficar branca e aí vira aquele ovo frito que você fez. Então, veja que o ovo, quando você quebra a casquinha, ele tá de um jeito, quando você esquenta ele lá, você frita ele lá no fogo, ele fica de outra forma, ele fica de outra maneira, ou seja, ele se modifica. Que modificação é essa? Essa modificação é um tipo de modificação similar do pão, a do bolo, mas são diferentes, é o gelo derretendo. Essas modificações são a mesma. Pessoal lá, quem já viu construção, joga lá, né, areia, brita, né, lá o cimento, passa lá o cimento, tudo que é para o cimento ficar duro, você está mole lá, né, você está meio pedreiro tá lá misturando, aí tá, você faz, ficou lá, fez a parede, bufa a parede lá dura, não fica mole mais. Ou seja, o cimento estava de um jeito mole e depois ele ficou duro, ou seja, ele se modificou. Essa modificação é igual a do bolo, o bolo ficou duro, solou o bolo, ficou duro, virou uma parede. É o mesmo tipo de modificação
não é, mexe lá na argila, faz aquela argila, ele fez um vaso. Essa modificação na estrutura daquela mistura, daquelas substâncias, o que aconteceu ali? Que modificação é essa? O que é que eu quero dizer? O que eu vou dizer? As coisas que a gente faz no dia a dia, esses exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, o que é isso? Isso é o que a gente chama de transformação. Ou seja, a matéria, as misturas, as substâncias, elas podem sofrer transformações, certo? Então é o que a gente chama de transformações da matéria, ou transformações das substâncias, ou até mesmo a gente pode falar transformações das misturas. Então, elas se transformam, ou seja, elas estão em um estado, elas têm uma natureza, um conjunto de propriedades, e depois elas podem assumir outras propriedades, outra natureza. O que é que aconteceu aí? Então, essa modificação que a gente tem na estrutura das misturas, das substâncias, dos materiais, as diversas modificações, a gente chama de transformações, certo? Então, as transformações são essas modificações, alterações que acontecem na natureza dos materiais, das substâncias e das misturas, certo? Todas as transformações são iguais, todas as transformações podem ser classificadas da mesma forma, ou seja, o gelo derretendo e a gente fazendo lá o bolo da gente no forno, ambas estão se transformando. Essas transformações, elas são iguais que eu digo nas suas propriedades gerais, nas suas características gerais. São as mesmas transformações, ambas são transformações, mas são as mesmas transformações. A gente pode agrupar essas duas transformações no mesmo lugar. É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora, certo? Existem dois tipos de transformações que a gente pode classificar essas. As transformações que a gente chama de transformações de natureza química, ou transformações químicas, ou até mesmo a gente pode chamar de reações químicas, certo? E o outro tipo são o que a gente chama das transformações de natureza física, ou transformações físicas. Então a gente tem esses dois tipos de transformações, as transformações químicas e as transformações físicas, certo? O bolo sendo preparado no forno, ou o pão, é um tipo de transformação química, certo? O gelo derretendo, passando, ou seja, o gelo virando a água do estado líquido, é outra transformação, que a gente chama de transformação física. Então ambas são transformações, mas elas têm naturezas distintas, certo? Então o bolo sendo feito no forno, o pão sendo feito no forno, o ovo fritando na frigideira, são transformações do tipo química. O gelo derretendo é uma transformação do tipo física. Então, todas são transformações, mas a gente tem algumas que são químicas e outras que são de naturezas físicas. Por que tem essa diferença? Vamos ver a partir de agora como a gente pode dizer que uma transformação ela foi química ou ela foi física, certo? Quais são as propriedades, quais são as características que diferenciam essas transformações, certo? Então, vamos ver a partir de agora. Toda a transformação química, ela vai seguir a seguinte regrazinha que você está vendo aí. A gente vai ter reagentes, certo? Substâncias, misturas, que vão sofrer uma transformação e vão gerar produtos, ou produtos da reação. Então, toda transformação química é dessa forma. Toda transformação química você vai ter reagentes e você vai formar produtos. Esses produtos podem ser novas substâncias, certo? Então, sempre a gente vai ter produtos que são diferentes dos reagentes. Ou seja, você vai ter reagentes que iniciam aquela transformação e ao final você vai ter produtos que vão ter outra natureza. Ou seja, toda transformação química ela altera as propriedades dos materiais ou das substâncias que estão envolvidas nela, certo? Então a transformação química ela gera novas substâncias ou ela leva à alteração daquelas substâncias que reagiram. Por isso que a gente diz que toda transformação química a gente tem reagentes, que são aqueles materiais, aquelas substâncias que estão no início da transformação, no início da reação, e a partir daquelas substâncias que são os reagentes, a interação entre eles vai gerar produtos, novas substâncias ou modificação em propriedades daquele material, certo? Então você tem uma substância que se transforma em outra a partir das reações químicas. Então essas são as transformações que a gente chama de transformações de natureza química, certo? Toda transformação de natureza química, ela forma novas substâncias. Então você misturou as substâncias, os materiais, eles reagiram e eles formaram uma nova substância. Você tem certeza que ali é uma transformação química. O que acontece quando você coloca o bolo no forno? Você misturou lá o fermento, a farinha. Quando você coloca o bolo no forno, por que o bolo cresce?
que o fermento biológico ou químico, ele vai gerar uma série de reações químicas, reações que a gente chama de reações de fermentação na massa do bolo, e essas reações, por exemplo, vão começar a liberar CO2, o gás carbônico. É por isso que a massa do pão ou a massa do bolo, elas crescem, entendeu? Ela começa a crescer por quê? Porque ela começa a liberar gás carbônico, ou seja, essa reação química forma gás carbônico, uma substância que não existia no início da reação, ela não estava presente nos reagentes. Então, como ela não estava presente nos reagentes e ela surgiu a partir dessa ação química que aconteceu aí, a gente vai ter que ter uma transformação química, ou seja, nos reagentes você não tem gás carbônico, nos produtos você liberou gás carbônico. Surgiu para o gás carbônico, produziu uma nova substância, transformação do tipo transformação química, certo? Então aí tem uma reação química, ou seja, você tem um reagente que ao interagir formou nova substância. Essa nova substância está lá nos produtos. Nesse caso aí, a gente trata de uma reação química. Essa reação química, como a gente viu lá na reação, por exemplo, lá no começo do mundo, na reação da fotossíntese das plantas. O que as plantinhas faziam? Elas pegavam o quê? Gás carbônico no ar, a luz do sol, certo? A água do solo, os reagentes. Então quais são os reagentes aí? A luz, a água, o gás carbônico, e ela produzia o quê? A partir disso, a glicose, que era o alimento dela, e liberava o oxigênio no ar. E a água na forma de vapor. Ou seja, o que a gente tinha no começo? Gás carbônico, água e luz. Isso aí, quando reagiu, essas três coisinhas formou o quê? Duas coisinhas diferentes. Formou glicose, que não tinha no começo, e formou oxigênio, que não tinha no começo. Ou seja, ele tinha reagentes do tipo que interagiram e formaram novas substâncias. Ou seja, ela formou novos produtos. Nesse caso, a gente tem aí uma reação do tipo química ou uma transformação do tipo química, certo? Então aí os reagentes nesse caso seriam quem? A luz, a água e o gás carbônico. Os produtos que seria a glicose e o gás oxigênio, ou seja, os produtos aparecem substâncias que não estavam no começo, não estavam nos reagentes. Então aí a gente tem um caso de transformação química. A mesma coisa do ovo, ele vai alterar, ou seja, né, é o ovo antes e depois, só que você vai ver que ele vai se transformar, as substâncias, as proteínas, as substâncias que formam o ovo, elas vão se desfazer, vão virar outras combinações de substâncias. Daí também você lá fritando o ovinho é uma transformação do tipo química, certo? Olha aqui, outro exemplozinho aqui, temos aqui uma reação, né, do CH4 mais o O2, que é o oxigênio. Então, esses são os reagentes. Olha aqui as moléculas de CH4, as duas moléculas de oxigênio, reagentes. O CH4, quando reagiu com o oxigênio, ele formou o que lá nos produtos? Gás carbônico e água. Veja que lá no início da reação, os reagentes não tinham nem gás carbônico, nem tinha água, certo? Então, por isso aí a gente pode dizer, esse caso se trata de uma reação do tipo química. Por que, professor, aí uma reação do tipo química? Observe aqui a reação química, observe aqui essa reação que está bem aqui na frente de vocês. Olhem para os reagentes, olhem para os produtos. Eles são as mesmas substâncias? Não, lá no reagente tinha o CH4, que é uma substância, que é o metano, e o O2, que é o oxigênio. Esses são os reagentes, metano e oxigênio. Produtos, quem está nos produtos? CO2, que é o gás carbônico, H2O, que é a água. Tinha gás carbônico? Tinha H2O nos reagentes? Não, não tinha. Quem está nos reagentes? CH4, oxigênio. Se nos produtos tem substâncias que não existiam se nos produtos tem substâncias que não existiam nos reagentes, significa dizer que com certeza o que aconteceu aí? Uma transformação do tipo química, ou seja, a formação de novos produtos a partir da interação entre os reagentes. Então, se vocês pegam uma questão lá, vocês pegam um exercício que trata de que nos reagentes tinha um tipo de substância e nos produtos formou outro tipo de substância, vocês com certeza vão saber que ali se trata de uma transformação do tipo química, certo? Ou uma reação do tipo química. Aqui, olha aqui, exemplos de transformações químicas. Veja lá a faca, tinha a faquinha lá normal, bonitinha, novíssima, depois a faca enferrujada. Ou seja, o oxigênio ele agiu lá sobre o ferro e oxidou o ferro. Vocês vão ver mais para frente se vocês estudarem química. Só para você saber isso, que aí, olha, observando lá, ela virou o ferro, mas ele se modificou, ele formou essa ferrugem. É um exemplo de transformação química. Olha o ovo lá, o ovo cruzinho lá, cru lá, bonitinho lá, quebrado, e depois o ovo cozido lá na água, super saudável, com pouco sal, né?
tá aí outra transformação química. Outra transformação química aqui, olha, a banana, né? Tá verde, depois madura e depois ela começa a passar ou se estragar aí, processo de decomposição, formou o bolor no pão, tá? O pão, a fruta lá e começa a ficar, aqui forma aquele bolor, né? Preto, esverdeado, o que é aquilo? Os fungos, e principalmente o fungo, né? Agindo sobre aquela fruta ou aquele pão, né? Que começa a dar bolor, começa a ficar verde, preto. Então o fungo ele vai agir, ele começa a fazer reações químicas que começam a alterar as propriedades do pão e começar a alterar também, formar novas substâncias durante essas reações de decomposição. Então aí é outro caso de transformação química. Então temos aí 3 casos. Tem a formação da ferrugem, o cozimento dos ovos, dos alimentos, né? O amadurecimento das frutas até o processo de decomposição das frutas ou da matéria orgânica depois de um certo período de tempo, certo? Bem facilzinho aí. Então todos aí temos casos de transformação química. Então a transformação química ela altera a natureza do material, ela gera a formação de novas substâncias, certo? Então temos aí certinho casos de transformações químicas, substâncias que reagem, formam novas substâncias, novos produtos, reação química. E o outro tipo de transformação que a gente tem, que não é química, temos a transformação de natureza física. O que é essa transformação de natureza física? É o exemplo que eu dei do gelo derretendo. Olha aí, o gelo está lá bonitinho, ele começa a derreter, se você esquentar demais ele evapora, né? Forma um vapor lá, ele passa para o estado gasoso, vapor de água, a água fervendo na panela, começa a subir o vapor, a água não desaparece, né? Ela muda de estado físico. As transformações físicas, elas são transformações que aquela substância, aquele material que está envolvido, ele sofre uma modificação, mas ele não forma novas substâncias, ele continua sendo a mesma substância, só que ela alterou o seu estado físico. O que eu quero dizer? O gelo, quando ele derrete, ou seja, quando ele se transforma do cubo de gelo para a água no estado líquido, não deixa de ser água. O gelo é a água no estado sólido e a água derretida é água, certo? Então ele passou do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, nesse caso aí uma transformação química. Não teve a formação de novas substâncias, não teve uma alteração das propriedades químicas do material. Ele simplesmente passou de um estado para o outro. O cubo de gelo é água no estado sólido e a água no estado líquido é água. Então, gelo e água derretida, ambos são águas. Ou seja, você alterou o arranjo das moléculas e alterou o estado físico. Mas quando você derrete o gelo, você não forma outra substância. Continua sendo água, gelo. E gelo derretido é água. Se você esquentar essa água, ela evapora, ela continua sendo água, só que no formato do estado gasoso. Forma o vapor de água. É água de qualquer forma, ou seja, você não formou um produto novo, ou seja, você tinha lá água no reagente, água sólida, e no produto que você tinha água no estado líquido, certo? A única diferença é que mudou o estado físico da matéria. Ela passou do sólido para o líquido, mas ela não formou uma nova substância. Então isso aí é um caso de transformação física. Na transformação física, a gente altera a natureza física do material. Ou seja, a gente altera o seu estado físico. Se ele passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso de volta para o líquido, ou você pega, bota a água lá no estado líquido, coloca no congelador, forma os cubinhos de gelo, ela passa para o estado sólido. Então quando você transforma uma substância dos estados, altera apenas os estados físicos dela, você está falando de uma transformação física e não uma transformação química, certo? Então o gelo está do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou voltando do gasoso para o líquido e do líquido retornando para o estado sólido, aquelas mudanças de estado físico da água que a gente estudou lá no comecinho do ano, nesse caso se trata de transformações de natureza física ou transformações físicas. Professor, só isso pode acontecer com a água? Não. Se você, por exemplo, começar a esquentar uma barra de ouro, até derreter o ouro para fazer um anel, uma joia, se esse processo de aquecimento do ouro ele só fez com que o ouro passasse do estado sólido para o estado líquido, aí é uma transformação física. Ou seja, se esse ouro não liberou nenhuma substância, se ele não formou nenhuma nova substância, aí é uma transformação química. Agora, por exemplo, se você derreteu o ouro e sei lá, nesse processo de derretimento do ouro, ele, por um caso hipotético, ele forma uma nova substância, nesse caso aí, a gente tem uma transformação
química, ou seja, ele sofreu uma transformação física, mas também derreteu, né? Mas quando ele derreteu, e se ele formar uma nova substância, ele virar uma outra coisa, ou ele der origem a uma outra coisa que não seja o próprio ouro, aí a gente vai dizer que teve uma transformação química, certo? Então, nesse caso aí, da água derretendo, é uma transformação de tipo física. Então, a gente vai ter esses dois tipos de transformações. Transformações químicas, aquelas transformações que vão dar origem a novas substâncias, ou seja, você tem reagentes e produtos, sendo os produtos diferentes dos reagentes, ou seja, se você tem lá 3 reagentes formando 3 novos produtos, pode ser que 2 desses produtos sejam iguais aos reagentes, mas se ele formou um novo produto, uma nova substância diferente, aí a gente trata de uma transformação química. Então, a transformação química, ela dá origem, ela forma novas substâncias. Já as transformações físicas não. Ela apenas altera a natureza física daquele material. Ou seja, ele altera o estado físico daquele material. Seja do sólido para o líquido, seja do líquido para o sólido, seja do sólido direto para o gasoso, né? Aquele caso da sublimação, seja do gasoso de volta para o sólido, também sublimação. Então, nas transformações físicas, a gente tem apenas a transformação da natureza, certo? Do estado físico, e não não forma novas substâncias, certo? Então, a gente vai ter essas duas transformações. Eu quero que vocês tenham uma outra observaçãozinha nas transformações químicas, para vocês não se confundirem. Eu vou lembrar mais uma coisinha para vocês aqui. Bem aqui, ali. Quando eu apresentei aqui essa reação química aqui, vocês podem olhar, professor, quando eu estou falando aqui da transformação das substâncias, eu não estou falando dos elementos químicos separados, certo? CH4, ela é uma substância química, certo? Que é formada por carbono e um carbono por 4 hidrogênios, certo? Ela está juntinha. O oxigênio lá, o O2, ele é formado por 2 oxigênios, certo? Lá do outro lado tem CO2. Então, o CO2 ele é o gás carbônico, que é formado por carbono e oxigênio. Veja que eu não estou falando que os reagentes produtos, eles mudaram os elementos químicos, ou seja, quais são os elementos químicos que tem nos reagentes aí? Carbono, hidrogênio lá no CH4, né? E oxigênio no O2. Do outro lado dos produtos a gente tem o que? Carbono, oxigênio no gás carbônico, hidrogênio na água e de novo oxigênio na água. Os elementos químicos que estão nos reagentes os elementos, não a substância. Por exemplo, se tem carbono nos reagentes, vai ter carbono nos produtos. Se tem hidrogênio nos reagentes, vai ter hidrogênio nos produtos. Se tem oxigênio nos reagentes, vai ter oxigênio nos produtos. Os elementos químicos que formam essas substâncias, eles estarão presentes os mesmos nos reagentes e nos produtos, mas em arranjos diferentes, ou seja, em combinações diferentes. Essas combinações diferentes entre esses elementos químicos que é que vai originar substâncias diferentes. Então lá, quando eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios, o CH4, significa dizer que eu tenho lá uma substância. Quando eu tenho o O2, 2 oxigênios juntos, eu tenho uma outra substância. Então lá no final, quando eu tenho o H, ou seja, 2 hidrogênios, H2 ligado a um oxigênio, eu tenho a água. Então que é diferente lá nos reagentes que estão no começo. Os elementos químicos serão os mesmos. Quais são os elementos químicos dessa reação aí? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles estão presentes de uma forma nos reagentes, mas se apresentam de uma forma diferente nos produtos, certo? Mas aí são substâncias diferentes. Eu estou falando isso para você não confundir, professor, mas são os mesmos elementos que tem nos reagentes e tem nos produtos. São os mesmos, tem que ser, é obrigatório que sejam os mesmos elementos, mas não são as mesmas substâncias. Quando esses elementos eles se ligam de formas diferentes, eles vão formar substâncias diferentes, certo? Então são os mesmos elementos químicos, mas não são as mesmas substâncias químicas. Então nesse caso aí vão formar combinações distintas. Beleza? Então, os materiais eles podem se transformar dessas duas formas. Eles podem se transformar a partir da transformação química, formando novos produtos, novas substâncias, e a partir da transformação física, que você não forma novos produtos, é o mesmo material, é a mesma substância, mas ela está apenas alterando a sua natureza física, ou seja, alterando as suas propriedades físicas, seu estado físico, passando do sólido para o líquido, para o gasoso, ou do gasoso para o líquido de volta para o sólido, certo? Dependendo daqueles dois fatores que a gente conversou lá no início do ano, né? Que é a temperatura e a pressão. Ou seja, a alteração da temperatura e da pressão pode fazer com que a gente tenha uma transformação física,
ou seja, que você altere o estado físico, mas também tem casos que, por exemplo, o aumento de temperatura ele pode levar a uma transformação química, ele pode auxiliar na transformação química, que é o caso do bolo sendo feito lá no forno, certo? Você liga lá, o calor produzido, ou seja, o aumento da temperatura, ele faz com que as reações químicas aconteçam. A reação química de fermentação, ela se acelera e aí ela faz lá o bolo crescer, libera o gás carbônico, né? E faz o bolo crescer, certo? Ou seja, se você colocou temperatura nos dois casos, para o gelo derreter e para formar o bolo. Só que a diferença é que o gelo, quando o gelo derreteu, ele não formou uma nova substância, ele continuou sendo água. E no caso da fermentação do bolo, não. O calor do fogo ele fez com que ocorresse uma reação química, uma formação de novas substâncias, uma transformação do tipo química. Bati, transformação química. Espero que vocês tenham entendido. Eu repeti muitas vezes para vocês conseguirem entender. Na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos de transformações químicas mais específicas e vamos ver as evidências, ou seja, como é que a gente consegue saber se ali muito provavelmente aconteceu uma transformação química. Vamos ver as evidências que levam a gente a crer que ocorreu uma transformação química e vamos ver alguns exemplos de transformações químicas que ocorrem no dia a dia e a gente vai fechar certinho esse conteúdo, certo? Então por hoje é só, espero que vocês fiquem bem, leiam lá as páginas que vão estar orientadas para vocês lerem no livro e qualquer dúvida me enviem, certo? Um abraço e até a próxima videoaula.